Muito bem, vamos fazer um vídeo sobre 5 mentiras ou 5 questões que não são verdades em relação ao contador, à contabilidade. As pessoas têm uma ideia muito errada de contador. Então eu separei 5 equívocos, né? Não vamos dizer que é mentira, 5 equívocos em relação ao contador. O primeiro que eu sempre escutei desde quando eu falava que queria estudar contabilidade. E aí as pessoas falavam assim, nossa, mas você é boa em matemática, né? Não, não necessariamente. E aí eu lembro que quando eu comecei a dar aula na faculdade, minhas primeiras turmas não eram de contabilidade, eram alunos que faziam graduação em outra área e não faziam contabilidade. E quando eu cheguei para dar aula no primeiro dia, e as pessoas falavam assim, nossa, mas eu sou de humanas, eu odeio contabilidade, eu estou fazendo essa matéria porque eu não queria ver matemática, como assim? Contabilidade é uma matéria obrigatória para a gente no terceiro período. Era um estresse, parecia aula de poções, que você tem um professor horrível numa matéria difícil e que você parece que nada do que você faz vai dar certo, sabe? Então, tinha uma resistência muito grande dos alunos, porque eles falavam que eles eram péssimos em matemática, que eles odiavam matemática e que eles não entendiam por que eles tinham que estudar contabilidade. Bom, e aí eu sempre pedia para não criarem uma resistência em relação à contabilidade. Por quê? Porque se você sabe adicionar, somar, subtrair, dividir, sabe uma regrinha de 3... você pode fazer contabilidade. Contabilidade você não vai usar logaritmo, você não vai usar fórmula de Bhaskara, você não vai usar cálculo, né? O pessoal que fala assim, cálculo 1, cálculo 2, que é o pessoal mais de engenharia. Então, sim, se você sabe as operações básicas da matemática, você pode ser um contador. Você não tem nenhuma equação matemática envolvendo contabilidade, tá? Então, esse é o primeiro mito em relação à contabilidade. O que nós usamos de contabilidade é algo básico que todo adulto deveria saber, né? As 4 operações, porcentagem, não vai nada além disso. Nós não temos cálculos complexos utilizando matemática. Bom, o outro toda empresa precisa de um contador. Não necessariamente. Por exemplo, se você hoje é um MEI, microempreendedor individual, você não precisa de um contador. Você pode fazer o MEI, pagar lá o boleto todo mês e não precisar de um contador. Algumas empresas do Simples Nacional também não têm contador, elas geram a guia do Simples Nacional por conta própria. Mas o ideal é que você tenha um contador para ele auxiliar você no que você está fazendo. O contador ele não vai tomar as decisões por você, mas ele vai oferecer as informações necessárias, ele vai oferecer as ferramentas necessárias para que você tome decisão. Então, ele é um profissional habilitado para auxiliar na sua empresa. Se você vai comprar, por exemplo, um novo maquinário, se você vai abrir mais uma filial, se você vai lançar um novo produto ou não, a rentabilidade que você tem, tudo isso o contador ele pode te auxiliar. Outra questão, a tecnologia, terceira aí, né? A tecnologia está acabando com a profissão. Não, a tecnologia não está acabando com a profissão, mas a partir do momento que aquele trabalho braçal, ele já é feito através de parametrização de sistema, você adquire um bom sistema e você parametriza, diminui a necessidade de mão de obra e aumenta a necessidade de qualificação dessa mão de obra. Então, o que eu defendo o contador, a contabilidade, ela não vai acabar. O que vai diminuir é a necessidade da quantidade de contadores, porque o básico, né, débito e crédito, esses lançamentos, o sistema já vai fazer. Por exemplo, quando você der uma entrada numa nota no estoque, essa nota, o lançamento já vai para a contabilidade. Então, eu tenho uma pessoa para analisar esses lançamentos, para corrigir se for necessário. Mas eu não preciso de pessoas fazendo manualmente débito e crédito de nota fiscal. Então, diminui a quantidade de profissionais? Sim. E aumenta a qualificação desses profissionais? Sim. E isso é bom.
Porque quem tiver qualificação vai ganhar mais, né? Você é um profissional qualificado, então você precisa ganhar mais. Não é possível que o mercado vai querer um profissional mais qualificado e não vai remunerar por isso, né? Então a nossa expectativa é que o contador ele tenha aí um maior reconhecimento do mercado. Quarto ponto seria todo contador, todo contador faz imposto de renda pessoa física. Eu, por acaso, faço imposto de renda pessoa física. Não é tão por acaso assim. Eu sou especialista na área tributária de pessoas jurídicas. Então, eu sei fazer imposto de renda de empresas, tá? Empresas do lucro real, do lucro presumido, do Simples Nacional. Então, eu sei fazer imposto de renda de empresas. E, por acaso, eu sei fazer de pessoa física. Nem todo mundo que faz imposto de renda de empresa faz de pessoa física, tá? E não é porque você é contador que você vai fazer imposto de renda. Então, eu já ouvi as pessoas falando assim, nossa, mas o contador que não faz imposto de renda não é a área dele. Não tem medicina. Você tem o médico que é neurologista, você tem o psiquiatra, você tem várias ramificações e especializações dentro da medicina. Contabilidade é a mesma coisa, você tem várias especializações. Não quer dizer que você é bacharel em contabilidade, que você vai saber fazer imposto de renda da pessoa física. Então, não questione um contador, não se surpreenda se um contador não souber fazer imposto de renda da pessoa física. Inclusive, eu faço imposto de renda de pessoas que são contadores. Então, assim, são contadores e não fazem o próprio imposto de renda. Pode acontecer, não é a especialização da pessoa e ela não se sente segura em fazer o próprio imposto de renda sozinha. E por último, todo contador entende de departamento pessoal. Nossa, eu lembro que eu estava na graduação ainda. Uma vez o meu vizinho falou assim, nossa, eu fui mandado embora, você pode dar uma olhadinha na minha rescisão? Então, folha de pagamento, algumas universidades oferecem a folha de pagamento como uma matéria eletiva, tá? Mas não faz parte da função do contador fazer folha de pagamento. Então, e aí na época eu falei assim, não, mas eu não entendo de rescisão e folha de pagamento. E o que eu ouvi? Nossa, mas você não faz faculdade de contabilidade? Então, a faculdade é de contabilidade, não é RH. Eu nem sei se na faculdade de RH tem folha de pagamento, mas na de contabilidade com certeza não é matéria obrigatória. O que acontece muito, e aí acaba confundindo as pessoas, é que os escritórios de contabilidade, eles oferecem a contabilidade e a folha de pagamento. Para você não ter que pagar folha de pagamento para uma empresa e contabilidade para outra, ela acaba oferecendo junto. E isso acaba causando confusão nas pessoas, porque elas acham que todo contador tem que entender de imposto de renda da pessoa física e de folha de pagamento. Não é. Isso daí é um mito, tá? Nós cuidamos sim das empresas, do patrimônio da empresa, fazemos a mensuração, fazemos o registro, fazemos o controle através da documentação apresentada, mas isso não quer dizer que o contador ele só saiba, ele tenha que saber fazer isso, senão ele não é um bom contador, senão a faculdade que ele fez não é boa. Então esses são alguns mitos, eu trouxe aí apenas 5. De repente, depois eu faço um outro vídeo falando de outros mitos a respeito de contabilidade. Mas esses são os 5 mitos assim, que eu considero principais em relação à contabilidade. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tiver sugestão de outros vídeos, alguma coisa que você queira saber sobre contabilidade, poste nos comentários. Tchau, tchau!